Vai fazer a logomarca rodar, não? Não? Quer a logomarca rodar? Quero dois. A logomarca rodar? É esse bicho aqui. O som. Esse som. Pronto. Fechou. Ele muda? Muda não. Só da emoção. Boa tarde a todos. Convidamos o amigo e irmão Ivan Farias para compor a mesa. Bem-vindos todos a esta palestra, uma oportunidade que temos mensalmente de termos um aprendizado, aumentar nossos conhecimentos a respeito da doutrina, através principalmente dos nossos amigos e irmãos, os caravaneiros do Evangelho, que estão suprindo a nossa necessidade de palestrante agora, onde queremos agradecer de coração. Convidamos a amiga Elzivete para fazer a leitura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nossa leitura de hoje tem como título Varonilmente. Palavra difícil. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios. Ainda hoje, o surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redação, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos
rede macia de consolação indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na semeanteira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Convidamos em seguida a amiga Cida para fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos fechar os nossos olhos e entrar em clima de oração. Mestre Jesus, querido amigo, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos na tua proteção para, Senhor, um aprendizado à luz da doutrina espírita, essa doutrina de amor e caridade. Que neste aprendizado, Senhor, nos tornamos pessoas melhores, praticar lá fora o que aqui dentro aprendemos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja. Com a palavra, o nosso palestrante, o irmão Ivan Farias. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que os caravaneiros do Evangelho visitam mais uma vez esta instituição, e é com muita alegria, né, que fazemos esses trabalhos. No caso, Ageniro, Davi, Ari Osvaldo. E nesse trabalho que nós fazemos de divulgação da doutrina, de exposições, né, de falar da doutrina, já que não somos assim experts em ser chamado de palestrante, mas principalmente pela simplicidade, né, que é a doutrina espírita, e nós aprendemos, né, com tudo aquilo que nós, nas instituições que visitamos, falamos. Porque primeiro, é claro que nós vamos absorver esses conhecimentos, né, e assim, nesse sentido, também transmitir algo que possa atingir o coração daqueles que nos assistem. Resolvemos hoje trabalhar um pouco da história, né, do Espiritismo, fazer uma pequena viagem, né, na história do Espiritismo, porque ter o conhecimento da doutrina espírita, dos seus momentos iniciais, né, é muito importante para nós espíritas, porque aí vai nos motivar justamente para que possamos adentrar em estudos com maior profundidade. Como sempre falamos, no programa, nós fazemos um programa que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos desde a sua introdução, né? E como sempre falamos, a importância do estudo do Livro do Espírito para aquele que está militando a doutrina espírita, ou aqueles que estão adentrando e querem conhecer o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos é o livro básico, o obrigatório, né, para que a gente possa ter uma base para entender as demais obras da codificação e as obras que nós chamamos as obras complementares. Então, é fundamental esse estudo
da obra O Espiritismo. Aí nós temos esse programa, são 3 vezes por semana, né? À noite, sempre às 17h30, segunda, quarta e sexta-feira. E nós vamos lentamente fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos iniciar, já que começamos um pouco atrasado. Vamos colocar assim alguns conceitos, né, do início, justamente o que é o Espiritismo. Né? O que é o Espiritismo? O que é que nós entendemos, né, por Espiritismo? Qual a concepção que nós temos da doutrina espírita e o que ela significa? Kardec coloca: o Espiritismo é uma ciência, né, uma ciência. A doutrina espírita, quando começou, surgiu justamente de uma nova situação que estava acontecendo naquele momento da França, né? E pelo olhar profundo, mais na frente, quando o Fortier procurou Kardec, o professor Rivail, para dizer que estava acontecendo algo diferente, alguns fenômenos, e quando ele foi lá e assistiu, né, ele teve uma visão bem diferente daquilo que as pessoas iam, né, pelo espetáculo, e assim ele percebeu que tinha algo por trás daquela fenomenologia. E o Espiritismo, ele diz que é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Era uma nova ciência que estava estava surgindo para a humanidade. Uma ciência diferente porque o objeto de estudo daquela nova ciência era o espírito. E o espírito não tinha como ter o controle dele, né? E por isso, no início, ela foi rechaçada pelos cientistas positivistas da época, porque ele não conseguia ter o controle daquele objeto de estudo que era o espírito. Ele tinha vontade própria. Ele surgia naqueles espetáculos ou através dos médios, na hora que ele quisesse, ou falaria o que ele quisesse naquele momento, né? Mesmo que depois houve todo um trabalho para essa comunicação, e eles começaram a responder que eram seres que estavam no outro lado da vida, se denominavam espíritos, e a partir desse momento, pela condição que Kardec tinha naquela época, ele começou justamente a compilar uma nova ciência, essa nova ciência para que pudesse estudar toda aquela fenomenologia que estava surgindo naquele momento. Como religião, o Espiritismo tem como objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua verdadeira expressão, simplicidade, pureza e amor. Esses são os princípios que nós devemos sempre preservar quando estamos responsáveis pelas casas espíritas. A simplicidade, porque a doutrina espírita, por si só, ela é simples, foge das alegorias, foge daquelas adoração a imagens, né? E a expressão justamente da doutrina espírita é justamente a parte moral, né, dela, é divulgar e aprendermos os ensinos de Jesus, né, na sua acepção mais própria. E a doutrina espírita tem justamente essa missão, que é de transformar, né, a moral do homem. Né? O propósito da doutrina espírita é curar almas, né? É curar almas. Não obstante, existem trabalhos, né, no movimento espírita que, na questão do magnetismo, né, que hoje está fazendo um trabalho excelente através de estudiosos e aqueles que já praticam, né, e já têm um conhecimento profundo, obter resultados fantásticos através do magnetismo, né? Mas esses estudiosos sempre lembram, né, que pode vir naquele tratamento a cura para aquele problema físico que já ali está acontecendo, mas acima de tudo tem que haver a transformação moral, porque poderemos haver uma cura, né, física daquela problemática, mas se o indivíduo não se transformar, não mudar o seu comportamento, aqueles problemas podem, né,
retornar, né, e às vezes até mais forte. Temos exemplos daqueles que Jesus curou, e ele sempre ressaltava a questão da fé, né? E nós sabemos que aqueles que ele curou, se eles não conseguissem, naquele momento, ter a sua transformação moral, aqueles problemáticos como o cego, como outras situações de cura que ele fez, iriam voltar, porque não houve a transformação mais profunda daqueles o qual ele fez a cura naquele momento. Então vamos adentrar um pouquinho na história do Espiritismo. Para quem não conhece, essas aqui são as Irmãs Fox, foi onde tudo começou, né, no cenário, todo trabalhado pela espiritualidade. Foi a partir desse momento, lá na cidade de Hydesville, que começou justamente aqueles fenômenos dos que nós conhecemos como os raps, né, aquelas batidas, e começaram a partir delas a comunicação, o toque através daquelas batidas, e aquele ser, depois de comunicações, se revela como um caixeiro, né, viajante, que passava naquela redondeza, que foi assassinado, e foi, como nós sabemos na história, o corpo dele foi colocado, né, entre umas paredes lá da casa dela. E a partir desse momento, para nós da doutrina espírita, a partir daquele momento a espiritualidade começou a trabalhar uma manifestação de comunicações coordenada, né, ordenada, né, e toda controlada pela espiritualidade maior, não só lá em Hydesville, mas também em todas as localidades, né, do planeta. Então, uma estrutura muito profunda e organizada da espiritualidade maior, porque a partir daí começava justamente a direcionar toda essa fenomenologia para que Kardec, mais na frente, pudesse, com os seus estudos e a sua sapiência, trazer para nós a doutrina espírita. Ele diz: o espiritismo, né, surgiu na França, né, em 1857, como todos nós sabemos, com a publicação de Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, né, pseudônimo de Hipólito Léon Denis Rivail, que era um pedagogo e escritor. O espiritismo esse ano completa justamente 161 anos, né, de idade, uma ciência relativamente nova. Quando essa fenomenologia começou a surgir lá na França, ela aconteceu justamente com esses fenômenos das mesas girantes, né, onde pessoas dotadas de uma certa capacidade sensitiva, e depois, mais tarde, foi denominados como médiuns, através, né, dos estudos de Kardec, eles se reuniam em volta de uma mesa, colocavam ali a mão, e a mesa, né, começava a se mover. O avanço dessa comunicação, quando Kardec começou a perceber que essa mesa podia, através de toques, responder um sim e um não, ele começou a perceber justamente que existia uma inteligência por trás daquilo tudo, porque a mesa não tinha músculo, como ele falava, não tinha inteligência, não tinha cérebro. Então, alguma coisa estava por trás desse fenômeno, né? Kardec teve essa perspicácia de perceber isso, e a partir daí ele foi sofisticando o sistema de comunicação com esses que estavam provocando esses fenômenos, né? E a evolução justamente desses fenômenos foi quando foi criado, mais um pouquinho na frente, o alfabeto, né? E a cada batida correspondia a uma letra, e ali formando os textos, né? Como perceberam muito cansativo isso, em algum momento foi sugerida pelos espíritos que eles usassem uma cesta amarrado com um lápis na ponta, ou uma prancheta. O médium colocava ali a mão, e aquela prancheta ou a cesta começava a se movimentar e livremente iria construindo ali, ia formando letras, né, palavras, e formando os textos. Então, nós percebemos que vai acontecendo vagarosamente, né, a evolução da forma como os espíritos
se desejavam ser percebidos, e aquilo que eles queriam trazer, essas formas mais sofisticadas foram acontecendo, a ponto de perceberem que se aquele lápis fosse colocado na mão do médium, desses sensitivos, né, essas forças que se denominavam espíritos poderiam manipular, vamos dizer assim, a mão daquele sensitivo do médium e escrever, né? Aí a gente vê que houve um processo de evolução na comunicação para o estudo da compilação que Kardec desenvolveu na sua existência, né? Para a gente ver mais pertinho. E esses fenômenos eram verdadeiros espetáculos, né, lá na França, porque eles se reuniam em grandes auditórios, as pessoas curiosas iam assistir aqueles fenômenos, né? Tinha aqueles que achavam que era embuste, acontecia vários testes, né? E acontecia até fatos de que médios eram realmente, chegavam a ser amarrados e até maltratados por conta desses que queriam provar o contrário, né, daquilo que estava acontecendo, mas que na realidade os fenômenos aconteciam, porque o objeto de estudo da doutrina espírita era o espírito, eles quem estavam provocando toda essa fenomenologia, eles não poderiam ter esse controle, não poderiam ter a vontade deles, eles é quem comandavam, seja a situação que fossem. O espiritismo no Brasil. No século XIX, encontramos diferentes relatos sobre pessoas que, sem conter nenhum conhecimento médico específico, indicavam receitas médicas para pessoas adoentadas, né? Que é justamente os médios curadores ou médios receitistas. Nessa época, nesse século XIX, já se apresentavam sensitivos, né, que tinham essa capacidade e os espíritos utilizavam para mandar receitas, né? Alguns recadinhos, né, que depois foi justamente conhecidos como os médios curadores, que Kardec trata bem especificamente desses médios também receitistas lá no livro dos médios. E essa figura, que foi importantíssima para a doutrina espírita, Bezerra de Menezes, essa manifestação religiosa tinha grande proximidade com a obra do francês Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Na década seguinte, os primeiros exemplares da obra chegaram ao Brasil. Assim, os primeiros grupos espíritas brasileiros começaram, né, a surgir. Quando, depois desses fenômenos que aconteciam, sem nenhum estudo prévio, né, esses receitistas, esses curadores, as obras de Kardec começaram a chegar aqui no Brasil. E os pioneiros, né, surgiram. Nós sabemos que hoje nós temos ainda o preconceito, né, as pessoas às vezes... isso não quer dizer que não vamos deixar de dizer que somos espíritos, mas em alguns lugares, se falarmos que somos espíritos, algumas pessoas ainda olham, né, de forma diferente. Mas é claro que isso é uma questão de tempo, porque o conhecimento da doutrina espírita, ela vai se alargando ao ponto das pessoas e tendo a ideia e a convicção certa do que é a doutrina, né, espírita. E mais aquela postura de Kardec, quando ele diz que a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro, né, mas o futuro das religiões, porque estas vão, pela necessidade, buscar conhecimentos na codificação, no espiritismo, porque os seus seguidores, os seus profitentes, eles vão buscar respostas que as suas religiões não conseguem ter ou dar a estes. Então, eles vão, pela força das circunstâncias, buscar no espiritismo esses conhecimentos para que possam justamente ajudar aqueles, seja católicos, seja protestantes, seja os umbandistas e outras denominações, vão, pela necessidade, buscar o conhecimento. É por isso que Kardec diz que o espiritismo será o futuro das religiões, porque a gama de conhecimento e a profundidade e a largueza do conhecimento da doutrina espírita
ela abrange e dá a resposta para todos os problemas da nossa existência. Se queremos saber alguma coisa está acontecendo conosco, ou entendimento da vida, nós poderemos encontrarmos isso lá no livro dos Espíritos. Por isso que é importante e obrigatório para todos nós estudarmos esse livro incessantemente, estudado e reestudado. Então, essa nova religião sofreu oposição, ou essa nova doutrina, porque o Espiritismo é uma doutrina que ela é composta de filosofia, de religião, né? E é uma ciência que ela nasceu de uma ciência, né? Então, sofreu oposição, como falamos, no contexto histórico no qual o catolicismo tinha grande presença, né? O Espiritismo era considerado uma manifestação de insanidade mental. Hoje ainda tem algumas pessoas que, inadvertidamente, ainda têm essa postura. E o papel da Federação Espírita Brasileira, nesse contexto, foi muito importante, principalmente porque ela reuniu, né, um grupo de pessoas que procuraram coordenar o movimento espírita, disseminar de forma coordenada e esclarecer, né, gradativamente as pessoas de que o Espiritismo era uma doutrina e que veio justamente como Consolador prometido por Jesus, né, naquela época, o Consolador prometido, e que mandaria justamente esse Consolador em um momento propício, quando a humanidade estivesse à maturidade necessária para conhecer, né, tudo isso que a partir de 1857, através da publicação do Livro dos Espíritos, conhecemos hoje, que é descobrir o véu do mundo espiritual, né? Mostrar, escancarar as portas do mundo espiritual e nos dizer que nós somos espíritos eternos. Fomos criados, né, simples e ignorantes, e vislumbramos à frente o nosso horizonte infinito, e nesse horizonte infinito nós vamos na nossa caminhada através de reencarnações e reencarnações, amadurecendo, tendo conhecimento da vida, se aprofundando, resolvendo os nossos problemas do passado que nós tivemos, né? E assim nós vamos avançando, evoluindo, para que no momento, lá na frente, obter aquela condição de um ser crístico, porque nós também chegaremos a essa posição que Jesus está hoje, mas quando chegarmos a essa posição, Jesus já estará bem mais à frente de nós. Então, a doutrina espírita nos mostra que um dia, como a música do grupo Acorde diz, que um dia nós, né, seremos anjos. E isso é uma realidade. Isso vai ser uma construção muito lenta, a evolução é muito lenta, né? E isso, a espiritualidade tem toda a paciência de nos ajudar, nos trabalharmos, e vai depender também do nosso livre-arbítrio, os caminhos e as escolhas que nós estamos fazendo, né, na nossa caminhada. E esse grande homem, nós tivemos a honra de estarmos com 2 espíritos de luz no nosso cotidiano. Um deles é justamente esse aqui, Chico, né, que deu um impulso aqui no Brasil ao espiritismo pelo seu trabalho, que desde, né, os 4 anos de idade, né, quando ele começou, quando a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnou e teve que separar os filhos, e Chico, né, teve, vamos dizer assim, entre aspas, o privilégio de ir morar com a sua madrinha. E foi justamente através daqueles maus tratos que ele teve, né, desde os 4 anos de idade, morando com ela, surras, quase 3 surras por dia, aquelas garfadas. E Chico vivia num regime de escravagista lá. Mas foi nesses momentos, quando criança, e após levar uma surra, ele correu para e lembrou que sua mãe, Maria João de Deus, ensinava eles, os irmãos, ajoelhados lá na casa, a orar o Pai Nosso. E ele começa a fazer essas orações. E é nesse momento que a sua mãe aparece a ele. Ele não tinha ainda essa concepção de que ela era espírito. Achava que ela estava ainda, vamos dizer assim, viva no corpo físico. É tanto que ele pergunta, mas você já voltou, você demorou tanto, né?
Aí ela começa a partir desse momento, porque toda vez que ele recebia os maus tratos, ele sabia que correndo lá para o quintal, fazendo a oração, a mãe aparecia. E aí ela começou a orientar, a disciplinar, a mostrar que ele teria que ter resignação, não chorasse na hora que recebesse as surras, os maus tratos da sua madrinha, e aguentasse calado toda aquela situação que mais tarde iria Deus enviar um anjo, né, que iria cuidar dele. Mas só que essa postura de resignação de Chico fazia com que a ira da sua madrasta aumentasse mais ainda, né? Porque ela batia, ele não chorava, né? Então isso causava uma ira nela. Foi tanto que mais tarde, né, Cidália, a sua segunda mãe, que era justamente esse anjo que a mãe revelou para ele que ia aparecer, né, exigiu de João Cândido, seu pai, que para se casar com ela, teria que reunir todos os filhos novamente em um lar. Era a condição. E ele teve que fazer isso, né? E assim, reuniu. Chico foi um dos últimos a chegar, né, dos irmãos, e quando perceberam a presença de Chico, os maus tratos que ele tinha recebido, se admiraram, e Cidália começou a ter todo um apoio moral, de carinho, de afinidade com Chico, né? E sempre aconselhando ele que um dia ela não entendia aquelas sensibilidades, aquelas respostas ou recados que ele recebia dos espíritos. Ela dizia sempre que não entendia, mas tinha confiança em Deus que alguém iria aparecer e explicar tudo para ele o que acontecia. E foi justamente mais tarde, né, através de um processo obsessivo de uma irmã, que mandaram buscar justamente um casal, né, e um deles o marido era Perácio, que na assistência que foi dada àquela irmã, Chico se envolveu também naquela assistência, ele revela a Chico que aquilo ali que ele tinha era mediunidade, e que ele precisava educar, precisava desenvolver, precisava aprender, e que ele começou justamente a ter as suas primeiras lições de espiritismo, e a partir dali começar a sua missão, né, verdadeira. E nós sabemos que todo esse sofrimento que ele teve desde criança foi necessário, foi uma disciplina, porque os espíritos, os mentores sabiam que a responsabilidade e o que ele iria enfrentar na sua vida, né, missionária, os detratores do espiritismo, os inimigos do outro lado que não queria que a doutrina espírita seguisse o seu rumo e atingisse o apogeu que hoje ela atingiu. E Chico, em todos os momentos, era só alegria, era só dedicação àqueles mais necessitados do que nós. Por isso que hoje nós o conhecemos como o homem, né, amor, o homem caridade, porque ele usava todos os tempos, os minutos necessários que ele tinha, né, desocupados para cuidar da doutrina e daqueles que precisavam mais do que nós, até que ele se aposentou mais na frente e dedicou o seu tempo integral. Nas reuniões dele tinha hora para começar, né? As reuniões consoladoras das cartas, as reuniões de psicografias, ele só encerrava a reunião quando o último necessitado era atendido. E além do mais, ainda saía para tomar aquele famoso cafezinho, as prosas, para ir dormir, né? E tem aquela questão também, naquela fase de infância, de adolescência, ele estudava, além de trabalhar de 1h da tarde até varar a madrugada, porque ele precisava também, porque tinha prometido a cidade ajudar a sustentar os seus irmãos, né? Ele dormia poucas horas, porque de manhã teria que se levantar para ir para a escola. E quando retornava, comia alguma coisa que tinha na casa e ia trabalhar. Quer dizer, ele teve tempo para cuidar dele, porque a vida dele foi para cuidar dos outros, né? Era a missão dele. E cumpriu isso muito bem, nosso querido Chico. Principais fontes de tradução oral e escrita. Os primeiros estudos sobre a doutrina espírita começou com o fenômeno, como nós falamos, né, das mesas girantes, né? Allan Kardec coletou inúmeros cadernos que continham manuscritos sobre filosofia, ciência e moral, que os sujeitos, que virão a ser chamados mais à frente de médiuns,
diziam serem ditados a eles por homens e mulheres falecidos. Então, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e o Livro dos Espíritos, até hoje são responsáveis pela formação de comunidades e leitores do mundo inteiro, né? O trabalho de Kardec foi fantástico, porque ele, além dele ter a questão do bom senso, ele, pela nova ciência que ele criou, né, pela estrutura, já que ele não tinha como ter o controle do objeto de estudo nosso, que é o espírito, ele fazia uma pergunta e mandava para vários grupos no mundo, né? Depois que essas perguntas, as respostas voltavam, ele iria comparar, né, a veracidade e a igualdade das respostas. A partir daí ele começou justamente a cuidar e a criar e a compilar a doutrina espírita e construir a estrutura do Livro dos Espíritos. Foi um trabalho minucioso que levou grande tempo, né, da vida dele, levou também a saúde, porque era um trabalhador incansável da doutrina espírita. O apoio de sua esposa foi também fundamental, Amélie. Então, essa aqui é a chamada, né, Pentateuco Kardeciano, né, chamada Codificação Espírita, também conhecida como Kardeciana. É composta justamente desses 5 livros aqui: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros são os livros básicos, necessários, obrigatórios para nós estudarmos e lermos e conhecermos, reestudar, para que a gente tenha uma base sólida em relação à doutrina espírita. Porque recebemos pessoas que às vezes vêm apenas receber um consolo na casa espírita. E com esses conhecimentos nós teremos a condição de orientar. Nunca vamos convencê-los de que eles têm que se tornar espírita para que eles recebam as dádivas e os tratamentos que as casas espíritas oferecem, mas que eles saiam com suas problemáticas, vamos dizer assim, resolvidas ou acalentadas, mas que eles saiam satisfeitos. Eu fui ali, naquele local, e eles me ajudaram. Eles não me perguntaram se eu era católico, eles não me perguntaram se eu era espírita. Eles queriam apenas me ajudar. Eu me emocionei agora que uma vez eu estava fazendo um atendimento fraterno e uma senhora bem humilde ali, aquelas bem quietinha, aí chegou perto de mim, sentou, aí me falou bem baixinho: eu sou de tal religião, você me ajuda? Não tem problema não. Ela falou de uma forma tão doce, tão carinhosa, aí começamos a conversar e aí comecei a colocar que o interesse nosso não era justamente ajudar as pessoas que eram espíritas, mas todos aqueles que viessem à casa espírita em busca de uma ajuda e depois de ajudados seguissem, se assim quisessem, a sua religião. Ela saiu numa felicidade imensa, um pouco surpresa, né, por conta da nossa postura, porque justamente não temos essa pretensão espírita de fazer o proselitismo, convencer as pessoas, mas é a força das circunstâncias e das coisas que acontecem que faz fazer com que as pessoas procurem a doutrina. E muitos ficam, justamente pela postura da casa espírita, da simplicidade, não perceberem que existem hierarquias, mas um grupo que dirige a casa espírita, responsável pela coordenação, pelos trabalhos, que tem e buscam o conhecimento básico da doutrina para que possam ali formar um grupo coeso e forte para divulgar essa doutrina, né, maravilhosa. Principais contribuições do Espiritismo. O Espiritismo, a ideia de caridade e equidade está acima das diferenças sociais, pois se aplica tanto em vivos quanto em mortos. Práticas curativas, fluidos terapia através de paz e água fluidificada, cirurgias espirituais e cartas consoladoras. Nos referimos sempre a essa questão também aqui, ter cuidado dessas cirurgias espirituais, que sempre ela acontece a nível de perispírito, nunca ela deve ser invasiva, né? Porque a casa espírita ela está pronta ali para cuidar da
alma, do espírito, né? E isso hoje está tendo uma realidade muito grande através... Lá em Campina Grande tem o grupo Além, que é a associação dos... a ação luminar dos magnetizadores espíritos, estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Estamos encontrando resultados, tendo resultados excelentes, né, a nível de pessoas que vão com problemáticas diferentes, né, estão recebendo essa ajuda através do passe magnético, né? Então, isso aqui é muito importante. No Espiritismo, a ideia de caridade e equidade acima de todas as diferenças. Para nós, todos são iguais. A questão de receber a dádiva da cura, do cuidado, é do merecimento. Não vai ser por aquele que é menos aquinhoado financeiramente ou não. Porque tudo vem do merecimento nosso. Essa questão da cura e da assistência espiritual naquele momento ou mais na frente. E tem aquela célebre frase, né, de Kardec: fora da caridade não há salvação, né? Essa frase deve ficar estampada na nossa consciência, porque não é com Jesus, não é com Deus que nós vamos encontrar a nossa salvação, mas é pelo exercício de ajudar aqueles que precisam mais do que nós, como Chico fez durante toda a sua vida. É como Divaldo hoje faz, 91 anos, se dedica ao trabalho de ajuda ao próximo. Mais de 3.500 crianças por dia frequentam a Mansão do Caminho, né? E tem todo o trabalho de educação, de ajuda, de profissionais, de terapia, né? Fora outros, tem a maternidade, o cantinho da maternidade que eles chamam, que foi criado agora, mais recentemente, para partos naturais. Tudo de graça, né? Então, a postura do Espírito deve ser sempre essa, de ajudar. Não adianta, Jesus vai me salvar, mas não vai mesmo, né? Se a gente não sair do canto, do conformismo, e fazer alguma coisa na vida que possa ajudar aqueles mais necessitados do que nós, aí nós estaremos exercitando justamente os postulados da doutrina espírita. Tem outra situação também, porque às vezes ouvimos de pessoas que não vai à casa espírita, não vai à igreja católica, não vai a outra igreja, porque lá encontra pessoas que fora têm outro comportamento. Nós devemos ter a consciência de que nós estamos num nível evolutivo ainda de aprendizado. Os espíritos não querem, não vão encontrar nunca na casa espírita santos para realizar os trabalhos. Eles querem pessoas de boa vontade. Não importa. Está querendo trabalhar, está querendo estudar, está querendo aprender a doutrina espírita, eles investem. Eles vêm, dão incentivo, apoio, inspira, orienta nos trabalhos. De repente está acontecendo um trabalho, a gente nem imagina de como surgiu. Quer dizer, é toda essa ajuda que vem do outro lado, que nos encaminha para aquela tarefa, e nós estamos realizando aquela tarefa. Não importa se ainda temos uma caminhada muito longa, porque é esse o nosso trabalho, através do exercício da caridade que nós vamos conseguir o nosso amparato, né, evolutivo. Aí isso é um exemplo de uma carta psicografada, né, onde Chico consolou muitos. É aí a terapêutica do passe, aí é o passe que nós chamamos o passe normal, né, o passe tradicional, na casa espírita, sempre tem, né, um espírito mentor que coordena todo o trabalho, né, e o médium passista é aquele que é o transmissor, que coloca o seu instrumento a serviço do bem, né. Aí, aliado a esse, hoje está surgindo justamente muito, muito forte a questão do passe magnético, né, que é o que tem, que as pessoas às vezes questionam, mas na doutrina espírita, quando a gente começa a se deter nas obras, nós percebemos que Kardec teve um cuidado especial também nessa área do magnetismo, né, mas que está acontecendo no movimento espírita e muito bem, né. A gente sempre tem um espírito que está auxiliando, né, o médium e transmitindo o fluido.
Símbolos da tradição espírita. Por ser um conjunto de princípios e leis reveladas por espíritos superiores, isso aí nós já temos essa consciência, né? Os espíritas não usam nenhum tipo de símbolos em suas reuniões. O mobiliário é simples, mesa, cadeira e quadro negro. Não são utilizados nenhum tipo de talismã, imagens, cristais e quaisquer outros tipos de objetos, nem mesmo alucinógenos e bebidas alcoólicas. O que temos registro é que, nesse centro, as paredes são pintadas de azul, seja qualquer outra coisa, isso aqui também é indiferente, né? O ambiente e suas vestes, isso aqui não tem nenhum sentido, eu não tinha nem percebido essa parte aqui que eu ia tirar, vamos esquecer essa parte, porque para os espíritos não independe essa questão de corpo. O ambiente tem que estar arejado, com as harmonias e as inspirações espirituais e o forte desejo de ajudar. Esse é o ambiente da casa espírita, e abertos para receber aqueles que precisam mais do que nós e que vêm, né, receber ajuda. Alguns nós viemos da Igreja Católica e no início a gente tinha essa questão, esse costume, né, das imagens da Igreja Católica, os símbolos, a oração que teria que estar perto de uma imagem. Mas, ao longo do estudo e da frequência nas casas espíritas, a gente vai se trabalhando isso, vai se desligando dessas coisas. Porque nós sabemos que é a mente, é a força do pensamento, né, que é transportado através do fluido cósmico universal, que é justamente o transportador dos nossos pensamentos, para onde quer que nós estejamos dirigindo o nosso pensamento. Esse fluido cósmico universal é o meio, é o canal. E também, se nós estamos pensando, ou criando, ou imaginando, nós estamos manipulando esse fluido cósmico universal, essa matéria-prima, né? Então, se pensamos qualquer coisa, nós estamos criando imagens através da manipulação desses fluidos. Para vocês verem a força que nós temos, a prece que nós fazemos direcionado com boa vontade, nós conseguiremos atingir, porque além da prece, da vontade de querer ajudar, nós criamos aquele desejo de ajudar e aquilo atinge aquele fim, aquela pessoa. E se ela estiver em sintonia conosco, aberto para receber as vibrações e ajuda, é fantástico os resultados. Aí só algumas figuras de algumas instituições espíritas, né? Os trabalhos, só de forma ilustrativa. Vamos ver se tem mais. Outra coisa importante, né, que não existem rituais no espiritismo. O objetivo religioso, o doutrinário, é espiritizar o homem, como nós falamos, para que assim este se aproxime progressivamente de Deus. E a questão do passe é a doação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito. Nunca essa transmissão vai ser do próprio médium também, sempre tem acompanhamento. Apesar de que os passistas magnéticos, eles doam fluidos dele próprio, né? E tem aqueles que têm certas capacidades que conseguem fazer um trabalho muito interessante. A fim de socorrer-lhes a carência física e ou mental que decorre da falta dessa energia. Nós tiramos isso lá de Salvador Gentili, o passe magnético. 4 minutos para encerrar. Só algumas orientações. Na casa espírita, após a palestra, são realizados o passe, onde os passistas doarão o fluido vital. Só precisa tomar o passe quem se encontra realmente necessitado, porque às vezes a gente encontra aqueles que são os papa-passe, né? No momento do passe, continua a importância da atitude mental. Não adianta só receber o passe e achar que está tudo bem, porque vai precisar do nosso esforço, né?
da nossa condição para manter aquela estrutura que nós recebemos. Então, no momento do passe, continua a importância da atitude mental positiva de cada um dos pacientes, meditando sobre a palestra que ouviram, e pelas mãos as energias saem. Elas não entram, e por isso nós não precisamos colocar as mãos viradas para cima, né, na hora do passe. Né? Porque às vezes inadvertidamente nós colocamos lá a mão, né, assim, mas existe toda uma postura, nós vamos adentrar nessa questão, né? Mas só algumas orientações, né? Manter a postura, aquele que vai receber o passe, de prece, né? E ali o médium vai transmitir os seus fluidos e ficarmos receptivos, porque tem aquelas pessoas renitentes que, quando o fluido vem através do médium, ele é totalmente rechaçado e o paciente não recebe nada. Então, aqui só são informações, o passe é usualmente transmitido pelas mãos, as energias vão entrar pelo chaconário, nós não vamos entrar nisso, é apenas informativo e deixar vocês curiosos para estudar depois. E a aplicação do passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação de desarmonias físicas, psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados. Aí o papel dos passistas magnéticos. Promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, já que passamos da hora, e terminou, como se diz, a bibliografia, o que é o Espiritismo, muito interessante, essa obra é muito interessante. Se ler ela antes de começar a estudar os Pentateuco kardecianos, é muito bom. Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, né, de Kardec, fontes algumas do site da Federação Espírita Brasileira. Né? Então, diante de todo esse conhecimento, desses esclarecimentos, a ideia foi justamente levar e trazer esse conhecimento assim prévio da história, fatos ou lembretes em relação à questão dessa história da doutrina espírita, para que a gente se motive, ter um conhecimento necessário, para que a gente possa cada vez mais estar preparando o grupo para receber pessoas que vêm aqui querendo receber ajuda, né, espiritual. Isso é muito importante. E quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, isso vai facilitar mais. Até para que os espíritos possam nos intuir melhor. Porque aí ele vai ver que ali tem um canal que está disposto a trabalhar e está adquirindo os conhecimentos nas obras da codificação, e assim eles têm uma maior facilidade. Isso não quer dizer que eles não vão trabalhar de outra forma, mas se é obrigação nossa colocar os nossos instrumentos o mais maleável possível para que os espíritos possam, né, trabalhar. Assim sendo, agradecemos nós que fazemos parte dos caravaneiros do Evangelho a oportunidade de estarmos aqui. A viagem nossa, nós conversamos, trocamos ideias, viajamos muito felizes e também direcionados para fazer um bom trabalho, sempre dentro das nossas possibilidades. Que Jesus possa nos abençoar a todos, em todos os momentos, né, da nossa vida. Pedimos ao nosso amigo Ivan que faça a prece final. Então vamos fechar os nossos olhos. E à medida que fechamos os nossos olhos físicos, vamos abrindo as nossas janelas psíquicas. Porque aqui se encontra conosco os espíritos amigos, nos ajudando desde o momento em que entramos nesta casa, nos amparando,
suprindo as nossas necessidades. E assim sendo, nos resta agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando a doutrina espírita, porque somos todos estudantes, somos todos professores, somos todos aprendizes. E neste sentido, Jesus, que agradecemos e pedimos sempre o amparo dos amigos espirituais. Abençoe esta casa, ilumine cada um daqueles que aqui se encontram e frequentam esta casa. E permite que a tua paz esteja no coração de cada um de nós e que possamos, Jesus, estarmos motivados para essa luta tão bela que é o trabalho de divulgação da doutrina espírita, o trabalho de ajuda àqueles mais necessitados do que nós. E que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Ao final de nossa palestra, a explanação muito didática do nosso palestrante, fazendo com que entendêssemos a história. Ele fez um giro, como bem diz o tema da palestra, um giro na história do Espiritismo. Agradecemos a boa vontade do grupo, um grupo que vem se dedicando muito em transmitir a mensagem do Espiritismo em todos os recantos, onde se precise, onde se necessite. Agradecemos também a presença de todos vocês e convidamos para a nossa próxima palestra, que será no último sábado de outubro. Isso já está mais ou menos acertado, só faltando conhecermos ainda o palestrante que virá nesse dia, né? Vamos conversar com o pessoal aí do grupo. Agimiro. Pronto, será Agimiro. E o horário é o mesmo. Depois a gente vai pegar o tema e divulgar, né? Gostaríamos muito de ter a presença de vocês nesse dia. É o último sábado, né? Porque último sábado. É dia 21 de outubro, que é no domingo, que é a palestra com o Frederico, né? Aí dia 27 de outubro, nós, pode ser substituído o Jefferson Brito. Eles entrou em contato para fazer, né, para a gente fazer uma palestra aqui. Mas se houver, se tiver já um palestrante, eles que podem ser para outra data. Para novembro. Jefferson Brito, né? Já fica esse. Eles estão em contato. Oi? Pronto, ele se... Último sábado de outubro, dia 27 de outubro. Certo? Pronto. Agradecido ao grupo e agradecido a vocês. Até a próxima, se Deus quiser.